Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre as pessoas que começam a serem pessoas assustadas e medrosas e que começam a serem pessoas que esperam coisas de Deus, um Deus que não existe de acordo com o entendimento deles. E também gostaria de falar o que significa quando a pessoa resolve, né, no mesmo pacote, se tornar o próprio mal. Veja bem, sabe-se que quando uma alma pura, ela nunca cometeu pecado e a sua alma não conhece a coisa repugnante da morte, não é? Então sabe-se que ela é uma pessoa que nunca vai esperar isso de ninguém. Mas no sistema que nós, assim, da nossa sociedade, que tem um sistema de corrupção e uma falange, não é? Do povo místico de Deus na Terra, que se chama Filhos do Engano, que é a primeira falange, né? É o primeiro andar, né, da pirâmidezinha. Então o que acontece é que as pessoas vão fazer, né, as coisas. E aí simplesmente elas acabam mudando a shape, né, das almas deles. E aí simplesmente o que acontece é que eles se tornam alguém, né? Alguém diferente do princípio, né? Então a pessoa ela realmente cai porque a forma muda, o entendimento dela muda, a tolerância dela sobre coisas mudam também. Então o que acontece é isso. Então as pessoas começam a se tornarem pessoas cada vez mais tolerantes, né, com o mal e simplesmente elas, por mudarem a forma, elas ficam pessoas que acabam praticando também, né, de uma forma ainda pior do que antes que não praticaria. Então, com isso, ela começa a ter medo das pessoas, começam a desconfiar das pessoas, sem contar com as coisas, não é? Que está no interior delas, que elas não conseguem lidar com isso, que é a culpa, não é? A culpa de ter feito coisas. Então tem ainda a coisa que causa depressão e tem a coisa de ficar sempre acusando, né, os outros, acusando, levantando suspeita o tempo todo das pessoas. Então é muito comum quando uma pessoa muito boa está num lugar que só tem gente ruim, essas pessoas começam a levantar suspeitas dessas pessoas, né? Então as pessoas são ruins, levantam suspeitas de pessoas boas. Então o que acontece é isso. Então o que acontece é que a pessoa, né, quando está assim desesperada, desse jeito, assim, de depois de ter feito coisas absurdas, né, depois de ter se tornado, não é, um mal, por assim dizer. Então o que acontece é que elas começam a delirar, né, começam a dizer que existe um Deus que vai fazer tudo por ela depois, porque no mundo dela não existe mais justiça, né? É um mundo que ela faz o mal e depois Deus passa a mão na cabeça dela. Claro que não, né? Olha, é aquela história. Se você feriu de um jeito, a pessoa, para redimir-se os pecados, ela tem que ser ferida quantas vezes for necessária, até que a parte, não é, vítima, se sacie com a justiça, não é? Então, o que eu quero dizer é isso. Então, as pessoas, às vezes, ganham uma afeição, né? Uma afeição de uma pessoa, de uma alma baixa, e por mais que ela pague, ela nunca vai mudar essa afeição. Então pode ser que a parte ferida, a parte ofendida, nunca se sinta saciada com os castigos, não é? Porque você não está vendo uma santa se ferindo, você está vendo uma pessoa que é ainda culpada por ter uma afeição assim ainda caída, não é? E simplesmente a pessoa que foi atacada nunca vai se sentir saciada com a justiça, então ela vai sempre requerer, né? Então o que acontece é que não existe essa de um Deus passar a mão na cabeça de uma pessoa que não quer pagar, que vai dizer que o mundo foi feito para ela, que ela é dona do mundo e das pessoas também. Tem gente que acha que um adulto, né, é como se fosse um vinho antigo que ela vai abrir e consumir, né? Porque a gente vê a nossa sociedade, pessoas que fazem, né, crimes com umas às outras, né, de aniquilar o próximo e devorá-las, não é? Porque essas pessoas fazem parte, não é, de sociedades secretas de pobres, e aí simplesmente elas fazem assim. Então a gente vê notícias, a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo, mas o que acontece é que a pessoa, na verdade, estava querendo isso. Né? Você viu uma notícia em São Paulo que umas partes de umas pessoas estavam no lixo, o outro que tinha um amante em casa que deu um golpe no pescoço dela. Provavelmente, se a esposa dele fosse igual a ele, eles iam, como ela era uma pessoa melhor, ela deu parte, né, na justiça. Mas o que acontece é que eles com certeza iriam querer consumir, não é? Essa pessoa como se fosse uma coisa. Então o que acontece é isso. Então simplesmente a pessoa se torna o maior mal.
Uma vez que a pessoa se torna o maior mal, assim como grande parte da nossa sociedade, o que acontece é que Deus é bom. Pode crer que Deus é bom. Ele é muito bom. E o que é que ele vai fazer com as pessoas que são o próprio mal, se ele for bom mesmo? Já se questionou? Porque às vezes a pessoa se torna o próprio mal e se torna egocentrista. E não quer saber da realidade, não quer saber de nada. Mas se você se põe no ponto de vista de uma outra pessoa que está vendo alguém que é o próprio mal, essa pessoa quer resolver, não é? Então o problema é que essa pessoa com certeza resolverá. Então Deus, que é o próprio bem, ele com certeza se livrará, não é? Eu posso lhe dizer, posso lhe garantir de que a criação está tomada de miasmas, que essas pessoas um dia foram pessoas, não é? Foram almas, foram pessoas, foram humanos, não é? Que fizeram coisas que desagradaram muitíssimo e simplesmente foram transformadas numa situação degradante de existência e que elas nunca mais existiriam de novo. Então o que acontece é que os miasmas da criação são pessoas que perderam, não é, o corpo, perderam a alma, perderam a consciência e hoje elas não conseguem mais viver e nunca mais conseguirão, né? Então a destruição existe, a aniquilação é uma coisa que também existe, porque além do miasma também existem outras destruições, né? Então não vá você viajando achando que Deus é uma pessoa que... Olha, existem pessoas que fizeram tanto mal que elas ganharam afeição, né? Ganharam formas, não tem mais aquela forma dévica, aquela forma perfeita. Então são pessoas que além de estarem assim com as suas almas corrompidas, ainda estão cheias de culpas. Tem pessoas que estão tendo suas vidas normais, indo e vindo todos os dias, mas são pessoas de uma periculosidade que você não faz ideia o que elas fazem na casa delas. Você não faz ideia o que é que elas fazem no Tinder, você não faz ideia o que é que elas fazem, não é, nos seus encontros amorosos. Então a humanidade é uma coisa muito misteriosa, que você olha, mas você não enxerga exatamente o que é que ela é. É só isso, esse foi o Machia. Deixa um like.